Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, estou muito feliz de estar com vocês aqui nessas aulas de história e seguindo aí os temas que vocês vêm estudando. Vamos para a unidade 4, onde vamos falar do tema 1, as ideias iluministas cruzam o Atlântico, e o tema 2, as 13 colônias rompem com a metrópole. Bom, pessoal, primeiro vamos entender o que foi o iluminismo. Ali no século XVIII, que foi considerado o século das luzes, centrado então na ciência e na razão, um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, defendendo o uso da razão, luz, contra o antigo regime trevas, e pregava maior liberdade econômica e política. Um movimento que promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas ali nos lemas da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. O movimento teve grande apoio da burguesia, porque os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns. Por mais de 300 anos, o continente americano foi dominado e explorado por nações europeias. Com a Revolução Americana em 1776, que foi então a independência dos Estados Unidos, né? Agora, 4 de julho, nós tivemos a independência dos Estados Unidos, que foi em 1776, primeiro país da América a se libertar da dominação dos europeus. Esses laços, então, eles começaram a ser rompidos, e a independência dos Estados Unidos inspirou os colonos da América Espanhola, que também romperam com a metrópole. Bom, ao conquistar a independência, os Estados Unidos adotaram os princípios liberais, então, na organização de um novo país, e esse liberalismo se expandiu por todas as Américas. No período compreendido, então, entre o final do século XVII e XIX, essa filosofia iluminista inspirou muitas revoluções na Europa e na América, voltando-se contra as bases de dominação, né? Na Europa era contra o antigo regime, que era o alto poder nas mãos do rei, e aqui na América contra a dominação colonial mercantilista, que a gente teve aí até 1822, quando nós tivemos a nossa independência. Bom, a questão das 13 colônias dos Estados Unidos, temos aqui um mapa mental para entender todo esse processo de independência. Os primeiros colonos ingleses, eles chegaram à América do Norte em 1620. Puritanos, protestantes, fugindo ali das perseguições religiosas na Inglaterra, sonhavam recriar uma América, né, com um modo de vida que tinham na terra natal. Esses puritanos, primeiramente, eles fundaram a colônia de Massachusetts. E nesse rastro aí vieram outros grupos, né, os presbiterianos, os anglicanos e luteranos, e nessas 13 colônias então fundadas nos Estados Unidos, principalmente nas do norte e do centro, o princípio protestante de que todo fiel deveria ser capaz de ler e interpretar o texto bíblico atuou como uma grande, incentivo à educação formal. Então, entre os séculos 17 e 18, além de muitas escolas comunitárias, muitos protestantes fundaram universidades, né? E no século XVIII, essas universidades foram um dos principais centros de divulgação desses ideais iluministas. Um grupo muito influente na época foram os Quakers, um grupo religioso muito influente nessas 13 colônias, surgiu no interior da igreja anglicana e se autodenominavam Sociedade dos Amigos e tinha uma noção de liberdade e de igualdade completamente radical. Estavam dispostos a resgatar a simplicidade, né, das comunidades cristãs, defendiam o pacifismo, a igualdade de todos perante Deus e a liberdade política e religiosa. Então, eles achavam que não deveria existir qualquer distinção entre os seres humanos e não admitia essa hierarquia do clero, nem escravidão. Foram muito
desprezados na Inglaterra por suas ideias libertárias e por seu ativismo social, então eles fugiram para a América. Esses Quakers, eles fundaram a colônia da Pensilvânia, recebendo então o nome do seu fundador. A capital, Filadélfia, tornou-se um importante centro intelectual de difusão desses ideais liberais, e no final do século XVIII, com mais de 40 mil habitantes, era a cidade mais populosa das 13 colônias, com a menor taxa de analfabetismo e o maior mercado de livros da América Inglesa. Bom, então a gente vai ver que a independência dessas 13 colônias dos Estados Unidos, que eram colonizadas pela Inglaterra, elas inspiraram as independências nos outros países. As colônias do Norte e do Sul, apesar de elas terem diferenças de organização, elas tinham características comuns, que era o predomínio dos protestantes, a ausência de um comando político central entre elas e uma relativa autonomia, né, que tinha em relação à metrópole inglesa. E beneficiadas então por uma história relativa de independência, essas 13 colônias no século XVIII tinham uma promissora produção manufatureira, grandes centros urbanos, uma expansão da burguesia enriquecida com o comércio atlântico, e esses colonos, eles se identificavam, né, como súditos da coroa britânica e não pensavam na independência. Porém, as transformações resultantes das revoluções inglesas e industrial, ficou difícil conciliar esses interesses da metrópole britânica com os da elite que se formava nas colônias. Então, a partir do momento que eles foram prosperando, eles foram querendo independência, né, essa elite. E a divergência de interesses, então, entre colônias e metrópoles ficou evidente na Guerra dos 7 Anos. A origem dessa guerra estava na rivalidade comercial entre França e Inglaterra, que disputavam o comércio colonial na América do Norte. A causa imediata do conflito foi a disputa por áreas indígenas no vale do rio Ohio, que era importante ali para a navegação fluvial. A Inglaterra derrotou os franceses a um custo muito elevado. E buscando compensar então os prejuízos financeiros da guerra, a coroa britânica aumentou o controle sobre o comércio colonial e elevou os impostos. E esse controle gerou muitas revoltas, né? Um sentimento de satisfação dos colonos em relação à metrópole foi crescendo progressivamente contra a Inglaterra, e a Inglaterra começou a tomar medidas buscando intensificar e cumprir as práticas mercantilistas de controle. Nós temos três eventos que comprovam isso. Primeiro foi a Lei do Açúcar, que eles impôs o pagamento de tarifas alfandegárias sobre a importação de melaço, vinho, café, seda e linho. A Lei do Selo, que era um imposto sobre documentos legais e textos impressos, né? Os documentos tinham que exibir o selo real, comprovando a autorização da coroa para sua circulação. E a Lei do Chá, que concedeu o monopólio do comércio de chá à Companhia das Índias Orientais, que era uma empresa inglesa que passou a distribuir esse produto para as colônias. Além disso, os colonos podiam comercializar o produto no mercado interno colonial. Bom, como resposta a essa nova lei, alguns colonos disfarçados de indígenas lançaram ao mar o carregamento de chá de 3 navios ingleses atracados no porto de Boston. O acontecimento ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Em 1774, o parlamento britânico buscou então punir os colonos, aprovando as chamadas leis intoleráveis. O que eram essas leis intoleráveis? O porto de Boston foi fechado ao comércio até que os colonos indenizassem a metrópole pela carga de chá perdida, e a colônia de Massachusetts foi ocupada por tropas reais. Bom, profundamente indignados, líderes das colônias reuniram-se no primeiro Congresso Continental da Filadélfia, em 1774, determinando um boicote aos produtos ingleses, e o rompimento definitivo viria apenas em maio do ano seguinte, após o início da guerra contra os ingleses. No final, a influência, então,
das ideias iluministas e as medidas, né, de coerção adotadas pela metrópole, elas foram fundamentais para unir as principais lideranças coloniais, né? Porque várias lideranças queriam a ruptura com a Inglaterra. Então surgiu o Segundo Congresso Continental na Filadélfia em 75, onde o voto pela separação foi vitorioso e formou-se uma comissão encarregada de redigir a Declaração de Independência. Então, o documento inspirado nos princípios do Iluminismo, aprovado em 4 de julho de 1776, data que foi adotada para celebrar a independência dos Estados Unidos. Bom, a guerra contra os ingleses se estenderia até 1783, né? Um ano aí que a coroa britânica reconheceu a independência das 13 colônias e os Estados Unidos da América como nação soberana. E a realidade social do país, que provavelmente então nasceu em 1776, expunha as contradições do discurso a favor da liberdade e da igualdade. O direito à vida e à liberdade excluía os escravos e os indígenas. A escravidão africana foi mantida até 1863 e os indígenas continuaram sendo perseguidos e expulsos de suas terras, e as mulheres conquistaram o direito do voto só no século XX. Então, a independência dos Estados Unidos em relação às 13 colônias, a princípio, não libertou nem os escravos e indígenas e nem deu o direito feminino. Bom, pessoal, só finalizando, então, o processo de independência aqui na América Espanhola ocorreu em um conjunto de situações experimentadas ao longo, então, do século XX, que a gente observa, então, uma ascensão de um novo conjunto de valores, né, questionava diretamente o pacto colonial e esse autoritarismo das monarquias. E o iluminismo vem aí como uma forma de defender a liberdade dos povos e a queda desses regimes dominadores, né, que promoviam um privilégio somente de determinadas classes sociais. E o desfecho do processo de independência não significou assim uma radical transformação da situação socioeconômica, né, aqui vivida pelas populações latino-americanas. A dependência econômica em relação às potências capitalistas e a manutenção desses privilégios das elites fizeram com que muitos dos problemas da antiga América permanecessem aí por um longo tempo, porque nós ficamos independentes em 1822 da metrópole, mas aí a gente começou a viver o Brasil Império, onde existiu sim uma relação aí, a primeira Constituição foi baseada nos poderes do imperador, então a gente pode dizer que melhorou bastante após 1889, com a proclamação da República. Bom, pessoal, então é isso. Eu quero que vocês deem uma boa lida nesses 2 capítulos, eles são pequenos, de fácil compreensão. Façam para mim esses exercícios das páginas 106, 111, 112, 113. Podem encaminhar para o meu e-mail. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.